A história que eu vou contar aqui é de tirar o chapéu. E contada dentro de um cemitério ainda, ela fica mais poderosa, né? Que não dizer assustadora, né? E é de dia que foi contada essa história para mim, dentro do cemitério. Imagina a noite, né? A imaginação fértil. É uma história que quem não quiser acreditar no sobrenatural, na vida após a vida, problema. Nós estamos aqui para aprender, mas para Deus não tem pressa não, porque a cada um o seu tempo, né? Uma hora vai começar a despertar, como começou a despertar em mim. Aí não dá para comparar e saber se quantas encarnações eu tive que ter para entrar, vamos dizer assim, de cabeça na espiritualidade, né? Não sei, não posso dizer que em alguma encarnação eu sei que foi despertando. Agora, quantas para trás, se foi cabeça dura ou não, não sei. Eu só sei o que aconteceu comigo, resumidamente, foi desde criança. Todo mundo sabe que a criança tem o amiguinho imaginário. Toda criança tem um amiguinho imaginário, que pode ser realmente imaginário ou possa ser que ele esteja vendo o espírito de uma criança ali, mas claro que a criança não sabe, mas a criança tem a visão mediúnica, porque ela está ainda naquela fase da infância que, vamos dizer assim, está sendo preparada, e a questão da espiritualidade não possa ser tirada logo quando nasce. Ela tem um esquecimento de vida passada, porque ela recebe um cérebro novo, porque o arquivo DNA, onde está a vida pretérita dela, está, vamos dizer assim, bloqueado. Ela pode desbloquear ou acessar durante a vida. Tem motivo para isso, quando houver necessidade, numa terapia regressiva, coisa e tal. Né? Mas eu tinha uma tia postiça, e toda vez que ia visitar, era mais meu pai do que minha mãe, essa é a verdade. E ela, antes de ir embora, ela não deixava de comentar: esse garoto, eu aqui, euzinho, você tem que levar para um psiquiatra. Falar em psiquiatra na década de 60 era preconceituoso e tabu, né? Era troço de maluco para ser, né? Mas hoje eu entendo que a ignorância dela, essa é ignorante duplamente, de ignorar e ser bruta. Porque ela pegou uma garota aí para criação, e o que fazia com a garota? Fazia ela de empregada, batia, dava uma educação, era uma educação da época, até agora dá para entender, tipo o quê? Por exemplo, né, está numa mesa, isso eu assisti, eu era criança, e a menina almoçou, bateu o prato, aí ela foi e pediu mais, ela simplesmente, a postiça, falou assim: você vai comer tudo. Se você não comer tudo, eu vou empurrar para você a goela abaixo até você vomitar. Olha, se a menina não teve o apetite, passou a ter, pelo segundo prato, ou então, né, ela já engoliu previamente, que era melhor engolir por ela do que pela postiça, porque a bichinha era desse nível. Mas eu vou parar por aqui, porque a história que eu vou contar não é essa. Aí, no caso, né, falando aqui da mediunidade, vamos dizer assim, infantil, do amiguinho imaginário, foi crescendo, como eu disse, né, quando se sai da infância, já começa a entrar na fase pré-adolescência, para alguns vão deixar de existir momentaneamente, até uma próxima fase, quando houver necessidade.
Para outros, continuo. Vou falar do meu caso, porque senão vai dar tem um leque aqui de opções, de situações. Quero ser breve. E é difícil de ser. Eu sou minucioso. Tem gente que gosta, tem gente que... Né? Tem gente que é tão ansiosa que não aguenta ver um vídeo de 1 minuto. Imagina os meus, que são 60, 90. Né? Esses são aqueles que nasceram de uma semana. Não teve aí, né, uma gestação normal, não. Nasceram de uma semana e já nasceu reclamando que demorou muito. Pô, então, são certas coisas na vida que são tão simples de resolver, né? Pô, o cara no outro dia eu li um arquivo, eu tenho até uma mensagem ali que eu mandei pro cara, né? E essa mensagem durou 4 minutos. E uma vez eu li, estava lendo aí uma situação que o cara estava comentando que existe, ele estava dando lá, né? Existe 10 coisas que os brasileiros poderiam evitar para ser feliz. Aí ele começou, né, na opinião dele, até 1, 2 ou 3 eu concordei, né? Mas quando chegou na parte que ele retrucou ali, perder tempo com áudio de mais de... Eu acho que ele não chegou a 1 minuto, eu não sei se foi 30 segundos. Ele, no conselho dele, ele estava dizendo que o que estressa, o que se perde tempo, não sei o que lá, bobageira dele, é escutar um áudio de mais de X segundos. Porra. Então, é uma situação que eu peguei um cidadão que eu mandei um áudio de 4 minutos. Isso aí vai para 1 semana, ele não abriu ainda. Não se sabe se não abriu porque, pô, eu só escuto um áudio no máximo de 1 minuto, o cara tá me mandando 4, é uma eternidade. Não abriu. O problema é dele, não é meu. Quanto mais a gente... Parece que quanto mais a gente dá detalhe, ser atencioso, né? Explícito, é pior. O povo gosta de ser enganado, né? E também adora deturpar as coisas, é uma lenha para filtrar que... Nossa Senhora! Então, isso é uma verdade. Mas aí, no meu caso, foram acontecendo várias coisas que me chamaram a atenção em relação à espiritualidade. Mas quando a gente está na pré-adolescência, a gente está focando em outras coisas. Está focando em namorar, está focando em pegar onda na praia, está focando em passeio, em bagunça, em festa, em bebida. Mas nada. A espiritualidade já está ali, ó, te futucando. E, por exemplo, só de morte, de acidente com morte, eu já escapei 3 vezes, até agora. Já é uma coisa para despertar, né? Sonhos premonitórios, perdi a conta. E mais para frente ainda, saindo da pré-adolescência para o início da fase adulta, meu pai, ele sofreu uns 3 infartos. O médico constatou que ele tinha uma veia entupida, que não sabia como ele estava vivendo, mas ele tinha um objetivo para aquilo. E tipo assim, ele ia para o hospital mal, voltava bem. Ia mal, voltava bem. Umas 5 vezes que eu presenciei, desde criança, hein? Até ficar maior de idade. Aí um belo dia ele estava bem e pediu, não sei porquê, pediu para ir para o hospital. Pensei que fosse uma consulta médica, né? Ele ficou internado. No dia seguinte, eu ia levar roupa para ele, que foi assim, né? E ficou internado, eu tinha de voltar e levar roupa para ele, né? Quando eu estou mexendo lá no armário, separando roupa, veio aquela voz que falou, olha, seu pai morreu. Poxa, imediatamente foi uma situação que eu falei assim, pô, que pensamento negativo, pensamento ruim, que isso? Nem me toquei. Mas quando
Cheguei no hospital, até então a enfermeira foi cuidadosa comigo, ela não falou o que aconteceu. Eu entrei no quarto dele, ele não estava lá. O companheiro dele de leito, quando me viu, se assustou. Aquela assim, pô, hoje eu entendo, né? A expressão do cara, pô, o filho do cara chegou aí, coitado. A enfermeira me levou para o médico. Por que pareça, o médico também não teve jeito de dar notícia, não sei porquê. Deixou a bomba pro cara da recepção. Ó, teu pai foi transferido, tá legal? Dá um pulinho lá na recepção, que ele vai dizer para onde ele foi. Chega na recepção, o cidadão lá olhou, peraí, qual é o nome do teu pai? Deixa eu ver aqui, teu pai tá na geladeira, cara. Pum! Eu falei, que geladeira, cara? Tu é maluco, tá doido? Que geladeira é essa, cara? Teu pai faleceu, tá na geladeira, cara. Tem que providenciar. Sabe aqueles baque assim? Quer dizer, né? Resumo da ópera. Essas coisas foram acontecendo até, né? A espiritualidade me jogando pro lado espiritual e o cabeça dura aqui, 2 de pau, coluna do tempo, paradão, aí sem mexer. Aí simplesmente, claro, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui empurrado para um local onde a minha espiritualidade, vamos dizer assim, mediunidade foi desenvolvida. Assim, uma coisa sutilmente, fui conduzido, que eu saí do agito, cidade urbana, e fui para o interior. Dali começou tudo, isso acho que se foram 40 anos, que via conhecer e desenvolver a rastresia também. Mas não parou aí não, continuou, certo? Mas vamos dizer assim, sabe aquela frase filosófica que diz assim, o mestre se afasta quando o pupilo já está pronto. E eu vim perceber isso sem saber o que estava acontecendo, tipo assim, poxa, as vozes não escuto mais, a visão não tenho mais, os meus sonhos ficaram, vamos dizer assim, normais. Aconteceu alguma coisa, né? Aquele banho de erva que eu tomava, aquele banho de cachoeira que eu tomava, aquele banho de mar que eu tomava, não tenha mais a mesma sensação. Está acontecendo, será que é um problema psicológico, alguma coisa estranha, né? Mais tarde eu vim descobrir que, modesta parte, o mestre, esse de ensinamento, que deu o pontapé inicial para mim na espiritualidade, ele entrou numa que eu estou pronto, olha só, mero mortal, estou pronto, bom, pelo menos, claro, comparado ao zero de conhecimento espiritual, o cara só viu, né? Mas que ainda tem um caminho aí para caminhar longo, tem, né? Pô, mas tudo bem, vamos que vamos, né? Ele já deixou pronto para uma certa situação, do tipo assim, poxa, você tem condições agora, sabedoria, conhecimento, experiência, somente em abrir um centro holístico, abrir um centro espírita, atender sozinho na rastresia, vai, meu filho. Então, a história que eu vou contar aqui, quem quiser acreditar, acredite, né? Eu não tenho receio, porque eu estava dentro de um cemitério, eu vou até botar esse link de um trabalho que eu sempre sou conduzido a fazer um trabalho no cemitério para ajudar um irmão que desencarnou e não sabe que desencarnou, que está preso, tentando reanimar ainda o corpo físico, não aceita a morte, não acha que está vivo, essas situações. E não é assim, programado não. Eu estou muito bem, vamos dizer aí, para dar uma ideia forte, indo para a praia, de chinelo, à vontade, e daqui a pouco eu me vejo, estou dentro do cemitério. A minha sorte é que eu ando com um pêndulo, cordão, dentro do bolso, alguma coisa assim, porque eu já sei que isso acontece, né? Pô, eu estou indo para A, vou para B, eu estou indo para um passeio, e o passeio termina dentro do cemitério. Eu estou numa cidade longínqua, vou parar no cemitério de uma outra. Tudo bem, para mim isso é normal, já entendi, porque
A espiritualidade pega aquele que está preparado, que está nessa missão, que tem conhecimento, e é o único que está ali, que não precisa implorar para fazer o que eles querem, que precisa ser feito, não. Já pego e conduz. Isso assim, quando a sutileza, né? Porque tem uns que pegam assim, vem cá, ele te apaga e tu tá que nem um zumbi, tu vai, quando abre o olho, é o que eu tô fazendo aqui, né? Quem me trouxe pra cá? Porra, eu tava lá, vim pra cá. Você tem que fazer, meu amigo. Aí chega lá, no meu caso, radiestesista, pega o pelo, tô perdido ali, já sei o que tem que fazer ali, e eu começo a perguntar qual é a ala que eu vim aqui para ajudar. Eu tenho que saber qual é a ala, da esquerda ou da direita. É para frente? É gaveta? É cova rasa? O Pedro vai me orientando. Então, vai para a esquerda. Tá, na esquerda tem ali as fileiras de tubo. Qual o tubo? Aí chego lá, confirmo que é aquele ali, e qual é a situação que se precisa ali. Aí tem várias histórias. Mas eu vou contar uma que é quase isso. Porque quando eu fui, mais uma vez, impulsionado para fazer um trabalho, uma qual que eu nem sabia que ia fazer, e foi dentro de uma... Dentro não, né? Foi na direção de uma gaveta do cemitério, que eu não sei, esqueci, não sei, não sei qual era o gênero da pessoa, masculino ou feminino, não sei, e o vídeo está lá, quem quiser acessar. E depois, na radiestesia, eu perguntei se estava tudo tranquilo, o trabalho foi bem feito. Eu disse que teria de voltar e levar e fazer algumas coisinhas lá. Aí, quando eu estava saindo, darei ter sido botado para correr, vamos dizer assim, da entidade que estava tomando conta daquele corpo ali, que segundo ele disse que pertencia, ele me machucou, né? Me deu uma lembrança para levar para casa. Mas na saída, né? O cemitério é grande pra caramba, e eu errei a saída, né? Eu estava tentando sair, entrei fácil, sair já foi meio, né? Eu acho que tinha 2 ou 3 saídas. E aí eu devo ter ido para uma que eu não reconheci, mas encontrei quem? Um coveiro ali. E eu perguntei para ele, essa saída daqui sai para onde, meu amigo? E eu tenho uma outra aqui que você vai dar onde, né? Aí, ele me disse, coisa e tal. E a coisa fofa aqui foi fazer aquela triste pergunta, né? Pergunta do cara que é curioso por assuntos da paranormalidade. Eu não posso sair desse lugar sem encontrar um coveiro e saber se ele tem alguma história para contar. Meu amigo, é por um acaso assim, eu estou atrás de uma história paranormal, você acredita nessas coisas? Coisa e tal, ó, cara, ele me contou o que aconteceu no enterro que ele fez com uma família. E eu vou contar a história agora. Uma criança, mais ou menos de 12 anos, ela foi criada com os avós. Os pais tiveram algum problema, não pôde criá-la. E foi crescendo. Quando ela fez 18 anos, talvez ali, são detalhes, né? Com 16 anos ela começou a se viciar em coisas ilícitas. Medicamentos ilícitos. Certo? E ela ficou viciada nisso. E um belo dia, ela foi chegar para os avós e foi pedir dinheiro para comprar o vício dela. E os avós não deram. Então, simplesmente, essa menina, né, agora já adolescente, matou os avós quando eles estavam dormindo.
Claro que foi parar na delegacia, foi presa, era menor, foi para o educandário, esperou fazer 18 anos para cumprir pena. Dentro da prisão, parece que ela se envolveu ali com uma discussão com uma detenta e ela foi assassinada. Entraram em contato com o tio dela para reconhecer o corpo. Ele foi, preparou o velório, só tinha ele para fazer esse enterro e velar. Então, quando chegou para o velório, ele encontrou um homem no canto da sala desse velório, todo de preto, mas com a cabeça abaixada que não dava para ver o rosto. Chapéu preto, tudo mais, com a cara abaixada não dava para ver o rosto. Ele ficou encucado. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Será que era alguém ali fornecia alguma coisa para que veio se despedir? Não sei. Quando ele olhou de novo, o cara sumiu. Pô, aí foi pior ainda. Caramba, ele ficou assim, ué, pra onde esse cara foi? Saiu da sala, foi até ali o hall, no cemitério, não viu ninguém de preto. E aí veio chegando uma outra tia, prima da menina. E ela falou assim, né? Quem é aquele cara que saiu daqui, da sala aí do velório, da menina, todo de preto? Pô, caramba. Aí ele falou, não, é isso que eu quero saber. Ele estava aqui dentro e de repente saiu. Mistério. Continuou o velório, chegou a hora de baixar a sepultura, fazer o enterro. O coveiro encaminhou. Ao jogar, né, na sepultura da cova rasa, quando o coveiro lá acabou de botar terra em cima, o homem de preto apareceu de novo, do lado da cova rasa. O tio, agora a tia, ambos viram. Ou seja, se ambos viram, não era ilusão de ótica, não era perturbação mental, os dois viram. E não sabiam quem era aquela pessoa. Quando eles foram se aproximar para falar com aquela pessoa ali, toda de preto, simplesmente sumiu de novo. E aí vieram 7 aves pretas, pousaram em cima da cruz e foram para cima dele. Bom, você deve estar perguntando, né? Isso é história de coveiro. O coveiro tem muita imaginação. O coveiro vive nesse setor aí, escuta muita história, não sei o que você quer lá. Mas tem um detalhe, pode até ser, mas tem um detalhe que o coveiro contou, que é o seguinte, olha, eu só sei, segundo o coveiro falando, né, esse casal saíram daqui, tio e tia e tal, num estado de transtorno, visivelmente transtornado. Eu cheguei a perguntar para ele o que houve, eles não conseguiam nem falar. Né? Mas que, passado aí uns meses, o tio voltou, né? E saber o que ia fazer, o que era aquilo, ele ficou encucado com aquilo, ele queria desvendar aquilo ali. E esse coveiro de novo encontrou com ele, aí falou de uma questão espiritual possível para aquilo que está ocorrendo. Primeiro, homem preto, que ele pensou, né, que o tio pensou que fosse algum amigo que veio se despedir dela ali da pá virada, algum fornecedor de medicamento ilícito, certo? Foi o que ele pensou e não era. O coveiro foi explicar que possivelmente poderia ter sido, já que ela
se drogava, já que ela cometeu um assassinato em família, nos próprios avós, o Homem de Preto possivelmente veio buscar a alma dessa menina para começar a questionar, né, o seu ato, onde deve ir para uma região chamada Umbral, escura, e lá ela refletir sobre o que fez, ser atormentada. É um local temporário que os católicos chamam de inferno, mas o espírita chama de umbral, que é um local onde a consciência começa, vamos dizer assim, despertar pelo que fez de errado, pelo que deixou de fazer, que deu errado, o que poderia fazer, que poderia mudar a história, a vida, sei lá o que, sei lá. E várias coisas acontecem ali, tem prisões ali, tem castigos ali, tem dor, sofrimento, é o tal que diz na Bíblia Jesus, ranger de dente, dor, choro e ranger de dente. Dá para imaginar, né? Possivelmente, se além de lá no umbral, já que ela tinha uma vibração negativa para o mal, ela ser aprisionada e, vamos dizer assim, habilitada para trabalhar na maldade como escrava, a secla dessa turma aí, para fazer serviço contra outras pessoas, quando é solicitada por algum pai de santo, né? São esses que vão prisioneiros que sofreram um castigo, que a sintonia ali que a pessoa buscou, essa vibração negativa, buscou, e que agora vira escravo dele para fazer esse trabalho. Se quiser diminuir o castigo, se quiser diminuir o castigo, não ter mais castigo, você vai trabalhar para mim. Tem um serviço que me pediram para fazer, mas é você que vai executar. Você vai lá perturbar aquele casal, aquele homem, aquela mulher, destruir aquela família financeiramente, jogar uma doença, vai tornar um inferno. Isso é a tua praia, não é? Você matou teus avós dormindo. E outra coisa, hein? Faça um serviço bem feito nessa atormentação. Deixa o cara falido, a família falida, deixa a família doente e tudo de ruim que você puder fazer ali. Agora, se voltar aqui e não tiver um serviço bem feito, você vai voltar para o castigo. Você quer o quê mesmo? E vai, né? Essa não é a história somente dessa, unicamente, claro que não, dessa menina, né? Todos, só para fazer uma comparação torta, por exemplo, outros se tornam escravos espiritualmente desses. Não queira dizer que aquele vulto preto seria alguém, um mago negro umbralino. Poderia ser uma entidade justiceira, cumpridora de karmas. Vamos separar essa questão também, um detalhe. Mas no caso aqui, da comparação, da história dessa menina, outros, por exemplo, desencarnam, não sabem o que desencarnam, sentem fome, sentem frio, querem uma casa para morar, não acham, né? Quando acham uma casa abandonada, mas tem a questão viciado em bebida, viciado em fumo, viciado em jogo, viciado em droga, a fome bate, o frio bate, e ele não consegue ajuda. Assim na terra como no céu. Não tem aí um povo de rua aí sofredor? Tanto tem um espírito do irmão abandonado na rua que encontrou uma pessoa caridosa para ajudá-lo, né? Tá com fome, dá comida, tá com sede, dá bebida, tá com frio, dá roupa, tá com roupa todo maltrapilho lá, dá uma roupa nova pro cara, ou até uma usada melhor do que aquela. E na espiritualidade é a mesma coisa. O espírito desencarnou, ainda está preso à crosta terrestre, e sente fome, sente frio, sente tudo.
anda, vaga, 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 e a fome aumenta, o frio aumenta, tudo aumenta, o vício aumenta, tudo aumenta, o cara já entra em desespero, mas ele consegue encontrar uma pessoa que vai ajudar. Ah, meu amigo, pô, tá perdido? Tá andando muito tempo, tá cansado, tá com fome, cara? Ah, olha só, gostei de você, eu vou te ajudar, vou te tirar você do sufoco. Vamos lá para casa, que eu vou te dar comida, abrigo, tudo aí, bebida. Tá legal? Pô, beleza, cara, você me ajudou, tu saiu do sufoco, eu já tava ficando aqui já desesperado. Aí, também, assim na terra como no céu, tem uma coisa chamada barganha. Olha, meu amigo, já comeu? Tá forradinho? Bebeu? Gostou? Chegou a minha vez, né? Pô, eu te fiz um favor, tu faz um favor, né? Eu tô precisando que você vá em tal lugar, uma família aí, e botar para quebrar. Poxa, diz o outro, mas eu não faço isso, nunca fiz isso. Você está pedindo um traço demais para mim. É, meu amigo, pode até ser, mas eu te ajudei, tu vai me ajudar. Porque se você não me ajudar, eu vou ter que, cara, te prender aqui, te dar uns castigos, uns corretivos aí, até você fazer. Você vai fazer por bem ou vai fazer por mal? Aí ele fica naquela. Uns, não vou fazer, você é maluco, você tá doido. Começa a dar as costas e já começa a ser agriolado, levado aí para uma gaiola meia doida, e já começa ali a sofrer os castigos diversos, tormentos e fogo e ventania, frio danado, tormentação, aparecem umas figuras horrendas, atormentação mentais, psicológicas, ele já não aguenta mais, já pede pelo amor de Deus para acabar com aquilo ali, aí o cidadão volta, e aí, meu amigo, se convenceu agora, vai me ajudar ou não vai? Bom, aí para-se para duas questões, mais uma vez. Se esse amigo andarilho, que não sabe o que aconteceu com ele, já desconfia, né, pela situação, porque já não é uma situação normal, ele, pelo caráter dele, moral dele, talvez um pouco até de religião, né? Ele, meu amigo, eu vou preferir ficar aqui, eu não estou aguentando, mas Deus há de me iluminar e me tirar daqui. Aí sim, começa a fé, ele começa a orar, a pedir, aí os irmãos socorristas vêm tirar ele daquela gaiola, daquela prisão. O outro lado da história é se o cara ou gosta da maldade, ou já vinha fazendo maldade, ou não tem caráter, ou quer sair daquele castigo ali, não tem outro jeito, ele vai fazer o mandado. Isso é o que acontece quando alguém procura um pai de santo para fazer o mal para outra pessoa. São esses escravos que vão fazer ou por vontade própria, porque é a sintonia, é o gosto, ainda é primitivo, ainda é meio revoltado, aí, meio bandidão, ou então porque são obrigados a fazer. E vão lá e bagunçam com a vida da pessoa, desgraça a vida da pessoa, até causa um acidente e tudo mais. São chamados aí pela Santo Espírita de espírito obsessor. Esse obsessor, no caso, foi o que foi pago para fazer isso, foi mandado para fazer isso. No caso, pago o chefe dele. E pago ele, se porventura foi a questão de fome e frio, vício. Está todo mundo pago. E que ele é obrigado a fazer, porque se ele não cumprir bem, ainda manda um aviso, um recado, ó, cuidado para não ser descoberto, tá? Quando você chegar lá para atormentar os caras lá, você se esconde, tá? Porque você não pode ser descoberto, não. Se você for descoberto, o castigo que você está tomando aqui vai ser pinto, tá? Tu vai ter 10 vezes pior. Então, tu chega lá, se esconde, tá, meu irmão? Não sei, atrás da porta, debaixo da cama, dentro do armário, em cima do armário, dentro da gaveta, dentro do fogão, dentro do micro-ondas. O que ele estiver lá, você vai e se esconde. Porque pode acontecer de alguém te ver e você não pode ser visto. O cara não sabe nem o que está falando. Para ele, era uma presença física. E o cara vai e se esconde. Se esconde, né? Quando ele
vamos dizer assim, abaixa a guarda e acha que a casa está vazia, e chega uma pessoa e ele não percebe, no caso ali, e dá de frente, e o cara não vê, ele fica naquela, ué, eu tenho que me esconder para o cara não ver, que falaram que não posso ser visto, tenho que tomar cuidado, coisa e tal. Pô, eu tô aqui, o cara não tá me vendo. Pô, peraí, tem alguma coisa errada aí. Se esse cara não tá me vendo, para que eu vou me esconder? Certo? Outros que se escondem porque já conhece, já sabe, ele está se referindo a um encarnado vidente. Mais vidente do que audiente. O vidente já sabe o que está acontecendo. O audiente ainda não sabe exatamente, pode desconfiar, mas o vidente é o pior. Então, essas pessoas se escondem, como eu falei, até lugares pequenos, porque o espírito, né, ele tem uma forma de energia tão compactada que ele pode manipular isso e se esconder nos lugares incomuns, vamos dizer assim, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa que está com uma perturbação no ar, está fazendo um tratamento espírita, ela entra na sessão chamada anti-goécia. E na sessão de anti-goécia, faça uma limpeza espiritual na casa mentalmente. O coordenador da sessão faz essa limpeza com cada um, mentalize a sua casa, principalmente nos lugares improváveis. Ele manda você entrar no quarto, ele manda você no quarto abrir as portas do armário, as gavetas dos armários, cômodas, ele faz você abrir micro-ondas, como eu falei, forno, ele faz abrir tudo para ver se ali, nessa mentalização, vai ser capturada, vai ser vista uma energia, uma entidade ali. Mentaliza a frente da casa, logo antes de entrar, mentaliza, se for casa, o quintal, se tem a frente da casa, os fundos da casa, tudo é uma varredura minuciosa para ali essa energia ser encontrada. E a entidade que faz o trabalho anti-goécia acompanhar mentalmente, porque na espiritualidade tudo é mental, essa visita mental na casa dele, para essa entidade poder localizar quem está perturbando e tal, certo? Existe hoje aí uns aparelhos que mostram a localização dos bonequinhos em forma reduzida, né? Apontando que ali tem um espírito. Só que toma cuidado com esses aparelhos ou aplicativo que os aparelhos confundem as formas, certo? Tipo o quê? Por exemplo, se você pegar um aparelho, um aplicativo e começar a fazer uma varredura na sua casa e nessa varredura tiver um objeto formando assim, dando a entender que é uma forma humana, ele vai apontar que tem um boneco ali. Aí tu vai chegar, ué, tem um espírito aqui, nesse ponto? Estranho isso, mas você está confiando e já ouviu essa história, você vai fazer uma limpeza ali. Então, e às vezes não tem nada ali. Foi confundido pelo aparelho. Falha do aparelho, problema do aparelho. O aparelho captou. Não tem essas câmeras de proteção residencial que desperta o alarme ali de sensor de pessoas e o cara vai ver no monitor que não tem ninguém? Ué, não tem ninguém? Como é que, né? Disparou o alarme? Tá com defeito a câmera, né? Troca-se a câmera. De novo, o alarme dispara. Falei, caramba. Pega o monitor, olha de novo, não tem nada. Ah, não, a segunda câmera não pode estar queimada, não é possível. Eu vou comprar a terceira câmera, vou reclamar. Mas aí ele para observar
as imagens, ele viu um vulto que foi detectado pelo sensor, né? E à noite, vulto escuro, não se percebe, mas a câmera, talvez no momento que o vulto foi se aproximar, a energia, o calor, mexeu com o sensor da câmera. Porque às vezes tem duas situações onde o espírito, ele ainda tem o hábito que deixou na Terra de bater na porta para entrar. Ou alguém abrir a porta para ele entrar, ou ele mesmo abrir a porta, ver se está destrancada para entrar. Então, por isso que o sensor pega, entendeu, meu amigo? Outros não, outros já sabem que consegue atravessar a porta, a parede. Mas o sensor, claro, percebeu, tocou, e o cara, né, entrou. E vou contar um detalhe rapidinho aqui, hein? O espírito atravessa a nossa parede física. Mas na espiritualidade ele não atravessa a parede e porta, não. E por quê? E por quê? Porque lá na espiritualidade, as paredes foram construídas na dimensão deles, na energia deles. Por isso que eles não atravessam a porta. A gente consegue ir à parede? A gente consegue atravessar uma porta com uma parede? Não. Por quê? Porque essa construção aqui foi construída na nossa dimensão, na nossa matéria. Então a gente não atravessa a porta aqui. Mas quando a gente desencarnar, o espírito vai atravessar esta porta e esta parede aqui. Já lá na espiritualidade ele não vai atravessar, ele vai, bum, bater como a gente bate aqui com a cabeça e é um obstáculo para ultrapassar. Show? Então essa é a situação dessa história que o Coveiro contou, da menina, do vulto preto. Né? Recapitulando aqui, né? Pode ser uma entidade cumpridora do karma, como pode ser, eu te servi, agora tu vem me servir, né? Eu te ajudei a você a tirar a vida dos seus avós, agora você vai me servir. E ela, na espiritualidade, vai ficar nessa vida porque não tem como sair dela, a não ser que aconteça alguma coisa dela cansar, porque a maldade cansa. Se na terra como no céu. Cara, fazer maldade cansa, fazer mal para as pessoas uma hora cansa, porque a gente vai evoluindo e aquela energia que a gente emanou para aquela pessoa negativa, ela volta para a gente dobrado, no mínimo. E a gente vai tendo uma vida difícil, sabe? As coisas vão ficando cada vez mais difícil para a gente é dor e sofrimento, a gente não consegue um salário decente, a gente não consegue, se o salário é o mínimo, você não consegue chegar nem a meio salário mínimo, você trabalha demais, alguma coisa está dando errado na sua vida, você não acerta a mulher, você tem problema com a sua mulher, você discute com a sua mulher te trai, seu marido te trai, você não consegue, faz de tudo, investe tudo, nada prospera. Você está resgatando coisas do passado, isso não é ruim não, papo de louco, mas você, olha, está na lei de causa e efeito, do retorno, do karma, para você ver o quanto é bom você, isso não é maldade não, tá? Isso é corrigenda, nós estamos aqui para corrigir. Se tem pessoas que passam por aí, você deve conhecer, ele corre a milhões de centros espíritas, ele faz milhões de despachos na rua, mas não resolve. No máximo, ele vamos dizer assim, alivia-se. Ele ganha fôlego para continuar vivendo. Que mais para frente, centro espírita já não vai fazer mais efeito na vida dele. Os despachos não vão fazer mais efeito, porque ele vai descobrir isso. Pô, ele vai chegar num ponto, perdi a fé, não vou mais nesses lugares eu gastei aquilo que não tinha, minha luta é grande, não sei o que, eu vou agora estudar isso aí. E quando ele estuda e ele vê, aí ele consegue ver que existe realmente a lei de causa e efeito, a lei do karma e outra coisa que ele está resgatando, que é positivo para ele. Poxa, eu estou melhorando, eu estou evoluindo. A gente, no máximo, estaciona a evolução, mas regredir não. E se você não vai por amor, você vai pela dor, e a dor é bem pior. E você chega num ponto, sabe aquele ponto médico não te ajudou, psicólogo não te ajudou, até pai de santo não te ajudou, meu irmão.
Não adianta ir. Você pode ir sim, vai escutar uma palestra, vai tomar um passo, porque a palestra vai educando você que está contigo negativamente lá, seus obsessores. Esses são os primeiros que na própria palestra você se cura e se livra da perturbação, né? E no passe vai ajudar a desfazer daquela energia pesada. Mas não pensa que centro espírita foi feito para abrir caminho, você prosperar financeiramente, sair da miséria e ficar rico da noite para o dia, que na verdade, sinto lhe dizer, agora eu vou abrir uma polêmica enorme aqui. Centro espírita, entidade, não é para isso. Você está falido, você está, né, não consegue emprego, não sei o que, você vai lá e eles vão te abrir o teu caminho de graça. E o tal do karma, você vai tocar nesse assunto, seja na palestra, ou a entidade vai falar, talvez não vai dizer, para não te chocar, para você não perder a fé, não sei o que, ele vai só amaciando e amenizando. E você vai ter condição na tua luta, no teu dia a dia, no teu desespero, se resignar. Sei que muitos aí já não aguentam mais, já fizeram de tudo, nada dá certo, é só problema em cima de problema, paga um boleto no banco, olha a situação ruim do cara, o cara paga um boleto no banco, e o banco, o sistema lá dá ruim, e não repassa o valor que pagou para o credor. E o credor vai e liga querendo saber o pagamento que não houve. Aí quem liga para você não é humano, não, é uma maldita IA que não tem nenhuma inteligência artificial ali. Ela é burra. Talvez quem programou ali seja burro, né? Porque ele só montou aquele padrão inicial de conversação. Você pede, pelo amor de Deus, me dá um ser humano para ele falar lá. Volta para o início das opções. Está te cobrando, ela quer te mandar boleto ou quer confirmar que você pagou, mas você precisa falar com alguém que você realmente pagou, mas o banco não transferiu. Como é que faz? Onde manda esse comprovante, pelo amor de Deus? Não adianta falar no chat do aplicativo, não adianta falar no WhatsApp, que a maldita IA está lá presente, firme e forte, a pior coisa do mundo que inventaram, a desgraça. Antigamente se resolvia as coisas muito rápido, muito melhor, mas a tecnologia é isso aí, acabar com você. Imagina você estar numa situação horrorosa do dia a dia e você ainda tem que enfrentar o sistema que falou do banco que não repassou para o credor te cobrando e você não consegue falar com o credor e o credor vai te meter pau. E você não tem como comprovar. Não é um inferno? É um inferno. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Comentário a 1000. Eu respondo e dependendo do comentário, como eu digo, se precisar fazer um vídeo para elucidar, estamos aqui para isso mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e reflita.